Em 2004, a comunidade da Rocinha no Rio de Janeiro viveu um dos piores e mais tensos momentos de sua história. A tensão decorreu do iminente conflito entre Luciano Barbosa da Silva, o Lulu, e Eduíno Eustáquio de Araújo, o Dudu da Rocinha. Após o confronto entre esses dois, a comunidade jamais seria a mesma. Fala galera, Joel Paviotti aqui do canal Iconografia da História, mais um dia com vocês. E é mais um dia que nós vamos contar a história da Rocinha aqui. E hoje uma história muito tensa que chegou a ganhar o nome de Guerra Santa, tá? Por ter acontecido no feriado da Semana Santa, que é um feriado bastante importante para países que têm maioria cristã, beleza galera? Então vamos aí para essa história que vai ser bastante interessante. Fernandão, roda a vinheta. Galera, gostaria que vocês dessem uma olhada nessa imagem aí captada pelo fotógrafo Felipe Varanda em 2004. É o enterro de Luciano Barbosa da Silva, o Lulu da Rocinha. E acredita-se que passaram por esse enterro mais de 2.000 pessoas, tá? Essa imagem, pessoal, ela é bastante poderosa, ela é emblemática. E eu trouxe ela para vocês exatamente para vocês poderem enxergar como certas figuras da história e da história do Rio de Janeiro são extremamente complexas, tá? Como um bandido que é foi chefe, né, do comércio de entorpecentes, numa comunidade gigantesca e complexa como a Rocinha, conseguiu colocar tanta gente no cemitério durante o seu falecimento. É essa história complexa que iremos retratar hoje com vocês aqui no nosso canal. Uma história entre dois bandidos com gestões totalmente diferentes e como a população enxergava e respondia essas diferenças. A gente já falou bastante aqui no canal, pessoal, sobre história e histórias da Rocinha e sempre faz muito sucesso por aqui. Inclusive, a gente tem muitos inscritos que são lá da comunidade. A gente vai deixar para vocês como sugestão uma série de vídeos que você vai poder assistir para ter uma noção maior em relação à história, tanto da Rocinha como as sucessivas substituições dos bandidos e quadrilhas que eram chefes do comércio de entorpecentes naquela comunidade. Galera, a Rocinha é um bairro localizado na zona sul do Rio de Janeiro, bem perto de lugares nobres como São Conrado e Leblon. Lá, segundo o censo, habitam entre 70 a 100 mil pessoas. O bairro tem um baita comércio forte, inclusive comércio de entorpecentes ilegais. Era ali que a galera da Zona Sul ia comprar pó para encher o nariz. Então sempre foi um território muito disputado, inclusive por várias organizações criminosas, durante as décadas de 80, 90, 2000. Bom, vamos começar aqui falando de Luciano Barbosa, o Lulu da Rocinha. O Lulu, pessoal, ele era sobrinho do lendário chefe Denir Leandro da Silva, conhecido como Denis da Rocinha. O cara que mandou no comércio de entorpecente do local por anos, né, o Denis. O Denis, galera, ele foi preso no final dos anos 80, abrindo um espaço grande para uma sucessão de outros chefes que galgaram poder dentro da comunidade, tá certo? Nós temos aqui, e é bom indicar agora, um vídeo contando toda essa história de sucessão para vocês. O que cabe a nós nesse material é dar uma passada geral para que vocês possam compreender o conflito específico que a gente vai contar, que vai ajudar vocês a compreenderem melhor essa história aqui. Bom, vamos lá. O Denis da Rocinha, pessoal, que eram responsáveis e chefes do C Vermelho, tá? Essa organização do Rio de Janeiro, foi preso e em seu lugar ficou um cara cujo apelido era Bolado. Isso lá nos anos 80 e início dos anos 90. Depois de Bolado, a favela começou a ser controlada por um trio de caras, Naldo, Cassiano e Buzunga. Em meados para o final dos anos 90, o comércio de entorpecentes local foi parar nas mãos de Eduíno Eustáquio de Araújo, também conhecido como Dudu da Rocinha. Pessoal, aí eu tenho que parar um pouco para falar aqui, ó, de experiências que eu tive conversando com pessoas da comunidade das antigas. Dizem que o Dudu era um cara horrível, um cara muito ruim para as pessoas da comunidade. Dizem que o seu comando era um terror, que ele tirava a vida de gente inocente, ia contra ideias implantadas pelos Denis da Rocinha de ser aliado da comunidade. Ele deu muito problema ali pra Rocinha, tá? E pra galera ali que, enfim, que morava ali. Era alguém que boa parte da comunidade, mas boa parte mesmo, não ia com a cara. Na verdade, pessoal, o Dudu ele faz parte de uma geração que era extremamente violenta, que contava com caras como Elias Maluco, Marcinho VP, Fernando de Beiramar. A cabeça desses caras era muito menos cabeça de morador e muito mais cabeça de dinheiro e poder. O Dudu, por exemplo, ele continuou como chefe do comércio de entorpecentes, desagradando muita gente e inclusive abusando de alguns moradores e de algumas moradoras, tá? Até que ele foi preso
E quem assumiu a comunidade foi Luciano Barbosa, o Lulu da Rocinha, o sobrinho do Denis. Lulu obedecia ordens do Denis, do seu tio. Porque assim, ó, lá no Rio de Janeiro, como é que acontece? Os antigão, eles se dizem dono do negócio, e aí quem fica no lugar seria o frente da favela, o frente da comunidade. Então o Lulu entrou de frente no lugar do Dudu, que foi preso, e o Lulu obedecia as leis, as regras do tio dele, o Denis da Rocinha. Toda vez que o Ser Vermelho precisava de algo em relação à Rocinha, o papo era com o Denis ali dentro de Bangu, até o Denis ser executado em 2001. Aí as coisas mudam de rumo. Lulu, à frente da Rocinha, coloca como seu guarda-costas o seu gerente braço direito chamado Elismar Rodrigues Moreira, conhecido como Ben-TV. Guarde esse nome, Ben-TV é importante aqui. Bandido com uma grande capacidade de liderança. Lulu voltou com as práticas de assistencialismo na comunidade, que era tradicional do tio dele, e dizem que a população gostava muito dele. Na época de Lulu, o comércio de entorpecentes chegava a faturar 8 milhões por semana, segundo dados que constam em nossas referências e vai ficar embaixo. Não é pouco dinheiro, não é muito dinheiro, quer dizer, é um dinheiro factível, tá? Pra se você for pensar que a comunidade da Rocinha abastecia muita gente ali. Pra quem não sabe, a Rocinha, e quando a gente tá falando de substâncias ilegais, ela se divide em duas, né? A gente fala que é a parte alta da comunidade e a parte baixa. E há uma grande comunidade bem ao lado da Rocinha, que é o Vidigal. Bom, tudo andava muito bem lá pelos lados da Rocinha. Bom, bem não, né? Andava tranquilo em relação à bandidagem, mas havia opressão sobre a população, tá? Aí vem uma parte importante da história, tá? Um ponto de virada que é importante. Lá pelo final dos anos 90, início dos anos 2000, havia rumores, né? Ali por 2001, 2002, de que o Dudu da Rocinha iria receber um benefício de saída da prisão para visitar a família. Era uma espécie de saidinha da época, tá? Esse boato ainda fomentou um outro boato de que o Dudu, ele teria a permissão de líderes do Ser Vermelho para retomar a Rocinha. Vocês vão perguntar assim, por que o Dudu conseguiu permissão para retomar a favela? Bom, o Denis perdeu a vida em 2001, certo? E o Lulu passou a comprar substâncias ilegais de membros da Amigo dos Amigos, da ADA. Ele inclusive já tinha contato e pegava pó dos caras antes. Então assim, entre 97, 98, 99, 2000, por aí, os caras já começam a ter esse contato com a ADA. Na época, final dos anos 90, o Fernandinho Beiramar, ele expandiu o comércio de entorpecentes e passou a fornecer para a Rocinha. O Lulu foi convencido a comprar de um concorrente do Beiramar, o Hernaldo Pinto Medeiros, o E, e do seu grupo ADA. Após o falecimento do Denis, né, na cadeia, o Lulu acabou fechando negócio com membros da ADA, monopolizando, né, fechando só com os caras, o que gerou uma perda enorme de dinheiro para o Ser Vermelho. E vocês estão ligados, né, pessoal? Muita gente queria grana ali da Rocinha, que era muito dinheiro. Então, o Lulu, que já comprava com a ADA, parou de vez de comprar do Ser Vermelho e acabou fazendo aliança com um sujeito que era o próprio Satanás da ADA. Um homem chamado Irapuã Davi Lopes, também conhecido e temido pelo apelido de Gangan, ou Gangan da Motosserra. Gangan, pessoal, era considerado um dos maiores sanguinários que já existiram na história do Rio de Janeiro. Galera, a gente tem um vídeo sobre o Gangan aqui, sobre a história dele, mas vai alguns fatos aí para vocês entenderem sobre que tipo de pessoa que a gente tá falando aqui. Quem era o Gangan? O Gangan, ele tinha o capeta tatuado nas costelas. Ele invadiu o morro, sequestrou o dono do morro, picou ele na motosserra e bebeu sangue num copo de pinga. O Gangan, galera, metralhou a prefeitura do Rio de Janeiro e tomou máquinas caça-níqueis do Valdemir Paz Garcia, o bicheiro maninho. Com tudo que era ruim, esse cara mexeu, tá ligado? Deu pra pegar a periculosidade do maluco? Na época, ele era dono do São Carlos, né? Da comunidade ali de São Carlos. E não é brincadeira, galera. Gangan era um dos chefes da DA e o Ser Vermelho se viu quase que perdendo a maior comunidade do Rio de Janeiro, uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro. Muita gente disse que o Lulu queria sair fora do crime, na verdade, ele não estava mais afim. É nesse período aí também que Antônio Bonfim procurou o Lulu para emprestar um dinheiro para pagar o tratamento de sua filha, que tinha uma doença rara. O Antônio
Bonfim prometeu pagar o serviço, o Lulu em serviço. Lulu então passou a contabilidade e outras contas pro Antônio fazer. Então o Lulu tinha um BTV como braço armado e o NEM como gerente de contas e negócios. Eu lembrei do BTV agora, pensei, se você quiser virar membro do nosso canal, a gente está publicando lá conteúdos exclusivos. Então você vira membro ou ajuda a gente no Apoia-se, que está aqui do lado, a partir de R$2, que vocês vão ter conteúdos exclusivos. Por exemplo, quando o BTV falou que ia executar nada mais nada menos do que o Elias Maluco. Coloca o texto aí, Fernando, para os caras verem como é que vai ser o nossos conteúdos lá. Elias Pereira da Silva. O Elias Maluco foi um dos bandidos mais perigosos e temidos do Rio de Janeiro. Muitas pessoas o conheceram por conta da execução violenta do jornalista Tim Lopes. Mas ele foi um dos maiores difusores dos entorpecentes do CV nas comunidades. Maluco era uma espécie de representante comercial expansionista, que, entre outras funções, vendia pó em atacado para Fernandinho Beiramar. Então esse e mais outros conteúdos vocês vão ter se vocês assinarem com a gente aí, porque ajuda a gente a manter todo esse canal aí. Dito isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e vamos continuar aqui. Então, o Lulu pegou o BTV como braço armado e pegou o Antônio Bonfim, conhecido como NEM da Rocinha, pelas pessoas mais íntimas e depois pelo Brasil e pelo mundo, e colocou o NEM como supervisor da sua contabilidade. Inclusive, galera, como eu falei pra vocês, o Lulu, ele tava a ponto de sair fora. E ele chegou a ir embora do Rio de Janeiro, assim. Ele foi pra Paraíba, onde a mãe dele e familiares moravam. Ele deixou a comunidade nas mãos do BTV e do NEM, que por várias vezes acabaram batendo de frente com o Ser Vermelho. E o NEM, tanto o NEM quanto o BTV se aproximaram ainda mais da DEA. Segundo o livro que nós estamos usando aqui, O Dono do Morro, de Misha Glenn, vou deixar até indicado para vocês que é um belo de um livro, Lulu recebeu a visita de homens da Polícia Civil quando ele estava lá na Paraíba. Os caras da Polícia Civil queriam que voltasse para Rocinha para evitar a deflagração de um conflito maior. E não só por isso, né? Porque o dinheiro que o Lulu dava pra uma galera ali na Rocinha, se é que vocês me entendem, era grosso, né? Inclusive, tudo quanto é bandido e policial corrupto queriam a volta do Lulu por causa disso. Era um dinheiro gigantesco que ele molhava a mão de muita gente. No final de 2003, pessoal, o Dudu da Rocinha ganhou a concessão de um benefício para sair e poder visitar a família, como o boato dizia. Ele saiu e não voltou pra cana, tá, pessoal? O Ser Vermelho queria uma parte da Rocinha, queria que uma parte da Rocinha ficasse com o Dudu e a outra com o Lulu, e deram a permissão para que o Dudu fosse lá negociar e pegar uma parte para ele. Mas a ideia não foi aceita e a guerra explodiu. Dudu falou que queria o comércio da Rocinha de volta, o Lulu se recusou e a comunidade também não queria o Dudu lá porque não gostava dele. O Ser Vermelho então deu permissão de dentro da cadeia para que Dudu retomasse a Rocinha inteira. Foi então, em 2004, que Dudu juntou bondes de tudo quanto é favela do Ser Vermelho para tentar retomar o lugar, principalmente do Vidigal que ficava do lado. E esse conflito ficou conhecido como a Guerra da Semana Santa. A ideia, galera, era entrar pelo Vidigal e ir tomando a comunidade. Só que a comunidade gostava muito do Lulu e tinha pavor da volta do Dudu. Inclusive, galera, teve morador da Rocinha, vários inclusive, que com medo da volta do Dudu se voluntariou para pegar em armas e ajudar o Lulu a manter-se no poder. BTV, galera, o braço armado do Lulu, organizou um bonde gigante que juntou, segundo algumas referências, até pessoas que não eram do movimento, que não eram do crime. Chegaram a oferecer curso de tiro para moradores reforçarem as entradas das favelas para evitar a volta do Dudu. Outra coisa é que o Gangan, que eu falei para vocês que virou aliado do Lulu de primeira hora, mandou avisar que ele ia com força total de São Carlos para evitar que o Dudu voltasse ao poder. A polícia então interceptou que a invasão da Rocinha seria no feriado santo de 2004, ou de quinta a domingo. A mídia passou a denominar a tentativa de invasão como Guerra Santa, exatamente por acontecer na Semana Santa. A noite do dia 8 para o dia 9 de abril, quando era prevista a invasão, foi de muita atenção para os moradores do local. Rambo, por exemplo, que é o personagem histórico da Rocinha, que ajuda todo mundo lá, teve que sair do próprio lugar em que ele vivia. A angústia tomava conta dos moradores. Tá? Muitas pessoas não voltaram para casa depois do trabalho. Ficaram na casa de amigos e parentes em outros lugares. Um silêncio tomou conta do lugar. Sabe? Aquele silêncio que tem uma frase que é assim, nada grita mais do que o som do silêncio. Aquele silêncio que parece que estão pegando um fôlego para um mergulho terrível, sabe? Na sexta-feira santa, no dia 9 de abril daquele ano,
o grupo de Dudu, com mais de 50 homens, fechou um trecho na Avenida Oscar Niemeyer, saindo ali do Vidigal. Isso era 1h da madrugada, mais ou menos. Os homens de Dudu vestiam preto e usavam coletes à prova de bala. Na verdade, eles fingiram ser da Polícia Civil, tá? E aí eles estavam fingindo que estavam fazendo blitz. O bando parou motoristas para roubar os carros e acabaram atirando na cabeça de uma senhora que perdeu a vida na hora. Fizeram uma vítima ali na pista. As primeiras vítimas fora da comunidade começaram a aparecer, o que acendeu o alerta da mídia e, obviamente, dos governantes também. Afinal, estavam tirando vidas de pessoas que moravam no asfalto da Zona Sul e não no morro. Ao adentrar para dentro da comunidade, os homens passaram pelas vielas e Lulu ficou encurralado na parte de cima da comunidade. E uma trocação de tiro foi intensa, assim. Os homens de Lulu e BTV seguraram sozinho por dias a turma do Dudu, enquanto aguardavam a chegada de reforços do Gangan lá do São Carlos, que prometeu chegar, né? Moradores ajudaram inclusive a esconder pessoas do bando de Lulu. Eles aproveitaram a posição geográfica dentro da favela para atirar de cima para baixo, né? De cima dos barracos ali, tirar para baixo. Dudu, então, subiu o morro com um monte de cara, mesmo expondo as vidas dos seus homens, e a Rocinha virou um mar de sangue. Mas Dudu, galera, conseguiu tomar parte da comunidade e reinou por apenas 24 horas. Bom, a polícia acabou enviando 1.400 homens que ocuparam as entradas do Vidigal e da Rocinha. Veja nesse trecho da matéria de Lorival Santana, um grande jornalista, sobre o retorno do Dudu. Essas 24 horas que o Dudu conseguiu tomar conta de boa parte da Rocinha. Vamos lá, abre aspas. Nas 24 horas em que ficou na Rocinha, Dudu, lembrado por suas atrocidades, quando controlou o comércio ilegal de substâncias pela primeira vez em metade dos anos 90, procurou demonstrar que continuava o mesmo. O bando cometeu vários abusos, né, de caráter violento contra a mulher, arrombaram casas e aterrorizaram moradores. Dudu pessoalmente bateu e executou o professor de skate Wellington da Silva, na frente de muitos moradores, e encheu de balas um cachorro que passava na rua. Mano, Dudu tirou a vida de um cachorro, irmão. Olha as ideias do cara, como que a comunidade ficou brava com esse cara. A vida de um cara que era trabalhador e de um cachorro na frente de todo mundo, só pra terrorizar. E aí ele falou, o Dudu, farei a mesma coisa com quem não me obedecer. Fecha aspas e fecha aspas na fala do Lorival. BTV, galera, não abandonou o chefe em minuto algum. O general de Lulu segurou o baque mesmo de verdade. Não deixou perder a parte alta da comunidade. Os homens do São Carlos chegaram e ajudaram a espantar os homens de Dudu que ainda estavam no local. Aí foram tomando a comunidade novamente com esse reforço. Porém, Lulu acabou se envolvendo em um conflito com o Bop, que invadiu a Rocinha naquele momento e acabou perdendo a vida. Então o Lulu perdeu a vida nas mãos do Bop. A cena do velório e enterro de Lulu foi transmitida para todo o Brasil. Milhares de pessoas compareceram. Dudu, estranhamente, acabou não morrendo em confronto. Ele foi preso novamente, ele estava fugido em Saquarema e ele foi enviado à prisão. Em 2013, Dudu apareceu sem vida em sua cela em uma cadeia no complexo penitenciário de Jericinó. Charles do Lixão e Ronaldo Tabajara, de Santa Marta, chegaram a ser investigados como possíveis mandantes da execução. As investigações deram conta que Dudu estava delatando membros do Ser Vermelho e estava dizendo para os policiais penais onde eles escondiam armas entorpecentes dentro da cadeia. No fim das contas, a briga entre esses dois foi extremamente pesada e fez história como uma das guerras mais sangrentas já vividas no local, na famosa comunidade. E pessoal, pelo que a gente conseguiu pesquisar e a gente foi atrás, tem um áudio próximo de 2010 mais ou menos, que o NEM da Rocinha, ele já era chefe da Rocinha, e os caras do primeiro comando, o GG do Manga e o Tiriça, ligam pro NEM, e aí eles recordam que eles vendiam os baratos pro Lulu, e que eles estavam dispostos a ajudar o Lulu da Rocinha na guerra contra o Dudu da Rocinha. Escutem pra vocês darem uma olhada aí, ó. Porque, amigão, veja bem, quando o finado Lulu tava aí onde você tá aí... Rapaz, o Tiriça já meteu louco aqui, ó. O Lulu foi o cara que levou o NEM pro mundo do crime. O NEM era gerente do Lulu, o Lulu era o chefe da Rocinha, tá? Então ele já puxou as ideias do Lulu e falou, ó, já conheço o teu chefe. Meu amigo,
O finado Lulu tava onde você tá aí, entendeu, meu? Ele chegou em mim, eu tinha uma amizade com ele, entendeu, amigo? Aí, e ele chegou pra mim, amigão, passando a caminhada aí, com o Dudu aí, entendeu, mano? Aí. O Dudu era inimigo do Lulu. E os caras tretaram. O Dudu tentou invadir a Rocinha e tal. E o Ney tava na contenção também. O Lulu faleceu nessa treta. Chegou ele lá no papo errado aí e tal, até que teve essa divisão toda aí, certo, amigão? Mas hoje em dia, eles tudo reconhecem, eles mesmo já falou pra mim, então. Nós, amigão, nós achamos errado a atitude dos caras aí, entendeu, mano? Porque é o seguinte, o Dudu da Rocinha, ele invadiu onde o Lulu mandava. E aí teve um racha, porque o Lulu, ele era do vermelho também, o Dudu também, o Dudu ganhou a liberação pra invadir a Rocinha, e aí, mano, rolou uma treta. Mas hoje em dia eles mesmo acham que foi errado. A Rocinha, pessoal, passou por outros conflitos depois desse, né? Porém, nada mexeu tanto com os nervos dos habitantes da comunidade como aquela Semana Santa de 2004. E assim, teve a treta entre o Rogério 57 e o Ney, que também mexeu bastante com os caras. Tem esse vídeo aqui também, a gente já falou deles, o Criador contra a Criatura é o nome do vídeo. E eu acho que eu vou deixar de sugestão para vocês assistirem aí também. Fernando, deixa de sugestão para vocês continuarem no nosso canal aqui. Bom, galera, antes de ir embora, eu peço para você que, se possível, nos ajude no Apoia-se para conseguir manter toda essa estrutura aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Essa é uma forma rápida e fácil de nos ajudar a construir nosso canal e a pagar as contas para produzir cada vez mais e melhor. Antes de ir, eu vou indicar 2 vídeos aqui para vocês. O primeiro sobre a história dos chefes da Rocinha, chefe por chefe. E o outro é sobre o Rambo da Rocinha, que eu acho que é uma história que vocês vão achar bastante interessante, que nem só de tragédia ou de bandidos vive uma comunidade. Certo, galera? Forte abraço, fui, valeu!